Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Elevada Matemática. Eu sou o professor Domingos e nessa aula eu te convido a estudar comigo dois assuntos. O primeiro, a adição de polinômios, e o segundo será subtração de polinômios. Vamos lá? Então olha só, aqui nós temos a definição geral, do que é um polinômio. Um polinômio é qualquer adição algébrica de monômios, Mas o que vem a ser monômios? O que é um monômio? Um monômio, ou também conhecido como termo algébrico, é uma expressão algébrica racional inteira formada por um número real, ou apenas por uma variável real, ou por uma multiplicação de números e variáveis reais. Então aqui, por exemplo, esse 2 aqui, ele é um número real, certo? Ele faz parte do conjunto dos números naturais, Também poderia ser uma fração, mas aqui como já tem um exemplo, então fica melhor para nós entendermos. Então, pode ser um número inteiro real, Ou apenas uma variável, no caso se tivéssemos apenas o x, Mas aqui nós temos 4x, ou uma multiplicação, certo? Então, multiplicação de vários números e variáveis reais, Então esse aqui é um exemplo de um polinômio, ou seja, é a junção de vários monômios, Nós temos como exemplo aqui, o 2 vezes x elevado ao quadrado mais 4 vezes x mais 2. E o polinômio, pessoal, ele trata, na realidade, da cálculo de áreas, nós utilizamos para calcular áreas, Então olha só, calcular áreas não, ele é usado em áreas, melhor dizendo. Então eu coloquei como exemplo aqui para que pudesse de forma geométrica, a gente pudesse compreender melhor. Então olha só, eu tenho um quadrado, eu coloquei aqui um quadrado que ele tem uma medida de lado x, Então é x tanto no comprimento quanto na largura, e a área desse quadrado corresponde a x elevado ao quadrado. Por quê? X vezes x é x elevado ao quadrado, mais um outro quadrado que possui as mesmas medidas, tanto do lado quanto a altura, o comprimento e a largura, melhor dizendo, tem a medida x, Então a área dele é nada mais nada menos do que multiplicar o lado, vezes a altura, no caso aqui a altura vezes o comprimento vezes a largura. Então x vezes x, x elevado ao quadrado, mais um outro retângulo, que ele tem aqui o comprimento de 4, o comprimento tem a medida 4 e a sua largura, ou então a altura aqui, é x. Então essa área desse retângulo é 4x. E por último, nós temos esse outro retângulo que tem o comprimento 2 e a altura 1. Então, o cálculo dessa área é só multiplicar o comprimento vezes a altura. Então, nós vamos ter 2. A junção de todas essas áreas aqui, pessoal, forma justamente um polinômio. Beleza? Aqui é só para ficar de forma um pouco mais clara, porque às vezes quando nós não temos na matemática, às vezes falta exemplos, nós vemos os números, um monte de números, parecendo até uma sopa de letrinhas, e em muitos casos nós não sabemos a utilidade, onde nós podemos utilizar. E aí é um caso típico, em áreas, Vamos lá. Adiante. Então agora nós vamos trabalhar um pouquinho com a adição de polinômios. E para adicionar polinômios, o que é preciso? É necessário primeiro organizar em um dispositivo prático. O que é um dispositivo prático? É um algoritmo, é uma forma usada para fazer justamente as simplificações. Dispor os termos semelhantes um embaixo do outro e depois efetuar a adição algébrica. Vamos verificar como é que vai funcionar isso? Então, nós temos um exercício aqui de aprendizagem, onde nós temos o polinômio A, que ele é composto por 3 vezes x elevado ao quadrado, menos 4 vezes x mais 2. O outro polinômio, o B,
é 5 vezes x elevado ao quadrado mais 6x menos 7. E o último polinômio é menos 1x mais 8. Então, temos esses três itens aqui. Vamos efetuar, respectivamente, as suas adições, né? Aqui do item A, que é A mais B, o item B, A mais C, e o item C, B mais C. Então, nessa próxima... Vamos lá. O primeiro dispositivo prático, né? Calculando aqui o item A, nós temos... Observem aqui, ó, A, eu reescrevi aqui, ó, 3 vezes x elevado ao quadrado menos 4x mais 2. E o item B, né, o polinômio B é 5 vezes x elevado ao quadrado mais 6x menos 7. Então vai funcionar assim, ó. Por que foi escrito dessa forma? Esse dispositivo prático ele nos ajuda a simplificar de modo que cada elemento ele fique respectivamente, é lógico, né, com seus termos semelhantes. O que é o termo semelhante? São as letras acompanhadas com seus respectivos expoentes, tá? Então, se eu tenho aqui, ó, o x elevado ao quadrado, ele é um termo, tá? Ele pode ser comparado com esse outro termo aqui, ó, que é um termo semelhante a ele, tá bom? Ah, professor, mas nesse termo aqui, ó, x elevado ao quadrado, não pode ser comparado também com esse, porque eu tenho um x aqui. Mas se você perceber, esse x aqui, ele não tem o mesmo número, ele não tem o mesmo expoente que o 2. Então, logo, eles não são iguais, eles são diferentes, tá bom? Então, por isso que eu organizei dessa forma no dispositivo prático, ou seja, escrevendo termo semelhante embaixo de termo semelhante, tá? E aqueles que não tem, nós vamos efetuar a adição de modo normal. Então vamos lá. Aqui, ó, nós temos 2 mais 2 menos 7. Ó, eu vou antes de continuar, vamos fazer o seguinte. Cada vez que aparecer o sinal positivo aqui, pessoal, quando nós formos simplificar, pensa no seguinte: sinal positivo é um dinheiro que você tem em mãos, tá? Sinal negativo é uma dívida que você precisa pagar ou saldar a dívida, tá? Assim fica melhor para a gente entender, porque às vezes eu ouço assim, mais com mais dá menos, menos com menos dá mais, e as pessoas às vezes não entendem, tá? Então vamos fazer dessa forma porque eu acho que fica mais compreensível. Então olha só, tenho R$2, vamos fazer primeiro aqui essa parte, tá? Tá vendo? Aqui, ó. Mais 2 menos 7. Tenho R$2, vou pagar uma dívida de R$7. Eu pergunto, eu ainda vou ter troco? Cheguei, né, com os R$2 e vou pagar uma dívida de R$7. Saldar minha dívida? Não, ainda vou ficar devendo ainda R$5. Então, mais 2 menos 7, perdão, mais 2 menos 7 é igual a menos 5. Ok? Próximo. Menos 4x mais 6x. Ó, tenho uma dívida de R$4. Vou pagar com R$6. Terei um troco, né? Ainda vou ter troco ainda, R$2. Então, mais 4x menos 6x é igual a mais 2x. E por último, nós temos aqui, ó, 3x elevado ao quadrado mais 5x elevado ao quadrado é igual a 8x. Aí você pode pensar assim, professor, mas cadê o sinal aqui do 3 vezes x elevado ao quadrado e do 5x elevado ao quadrado? Pessoal, todas as vezes que não estiver escrito o sinal, já está subtendido que é positivo. Então, escrevendo ou não, já está subtendido que é positivo, tá bom? Então, 3 mais 5, 8. Beleza? Então, esse foi o primeiro item, né? Item A. O item B, organizando-os de forma no dispositivo prático, ou seja, respectivamente, cada termo semelhante, né, em seu, com seu respectivo termo semelhante, né? E quem não tiver o elemento que não estiver com letras, ele vai somar normalmente com os números que tiverem também sem letra, tá bom? Então olha só, aqui ó, temos o A e o C, né? Nós possamos simplificar. Então vai ficar mais 2 mais 8 mais 10, né? Tinha R$2.
ganhei mais R$8, fiquei com R$10. Ok? Eu ia falar alright. Ok? Vamos lá. Menos 4x menos 1x. Fiz uma dívida de R$4. Depois fiz uma outra dívida de R$1. Eu estou devendo R$5. Então essas minhas duas dívidas dá um total de R$5. E por último aqui o 3 vezes x elevado ao quadrado. Não tem nenhum número aqui para somar, então é só repetir. Perfeito? Vamos então ao próximo? Vamos lá. Agora nós temos o último, que é o item C, né, que é B mais C. Vamos fazer utilizando a mesma dinâmica, o mesmo processo, né, de modo que que nós possamos escrever termo semelhante embaixo de termo semelhante, tá? Ó, aqui é termo semelhante embaixo do termo semelhante. Quem não tiver o número que não estiver acompanhado pela letra, nós vamos efetuar a adição normalmente. Então olha só, menos 7 mais 8, estou devendo R$7, vou pagar com R$8, ainda vou obter troco, de troco quanto? R$1. Então, menos 7 mais 8 é igual a mais 1. Vamos aqui nesse próximo. Mais 6x menos 1x. Tenho R$6. Vou pagar uma dívida de R$1. Ainda terei troco, né? Ainda vou ter de troco quanto? R$5. Então, mais 6x menos 1x é igual a mais 5x. Aqui, o 5 vezes x elevado ao quadrado, né? Não tem nenhum número aqui com termo semelhante para que possamos somar, então nós vamos fazer apenas a repetição. Beleza? Então, esses aqui foram os 3 exemplos de adição. Vamos ao próximo? Então, chegamos à subtração, como eu havia falado para vocês no início, né, desse vídeo. Falei para vocês que nós iríamos estudar a adição de polinômios e agora chegamos à subtração de polinômios. Vamos lá. Subtração de polinômios. Como que devemos proceder? Qual será a nossa dinâmica? Para subtrair 2 polinômios é necessário, né? Primeiro, precisamos escrever o oposto do segundo polinômio. Segundo, né, organizar em um dispositivo prático. Terceiro e último item, né, dispor os termos semelhantes um embaixo do outro e depois efetuar a adição algébrica. Vamos lá? Então, esse exercício de aprendizagem nós vamos colocar em prática justamente esse ensinamento, né? Nós temos o primeiro polinômio, que aqui é composto por 3 vezes x elevado ao quadrado menos 4x mais 2. O segundo polinômio é 5 vezes x elevado ao quadrado mais 6x menos 7. E o terceiro e último é menos 1x mais 8. E aí temos os itens A, B e C. Então precisamos efetuar a diferença, né, ou subtração entre A e B, o item A, né? Depois entre A e C e por último entre B e C. Vamos então às resoluções? Vamos lá. Então, primeira forma, você percebe aqui que essa organização do dispositivo prático está um pouquinho diferente do anterior. Por quê? Porque aqui nós temos uma condicionante, né? Temos algo que vai influenciar. É o sinal negativo. Todas as vezes que nós tivermos o sinal negativo antecedendo, né, parênteses, chaves ou colchetes, ele vai influenciar diretamente nos seus respectivos sinais internos. Internos a quê, professor? Internos ao parêntese ou internos ao colchete ou interno às chaves. Então, como vai funcionar? Todas as vezes que tiver um sinal positivo, como esse caso aqui, ó, tá vendo? O sinal do 5x elevado ao quadrado, ele é positivo, mas como nós temos o sinal negativo aqui fora do parênteses, nós vamos trocar o sinal. Ou seja, ele aqui não está 5 vezes x elevado ao quadrado, então ele vai se tornar menos, vai se transformar em menos 5 vezes x elevado ao quadrado. Ora, tudo bem?
Aqui, ó, observe que aqui ó, nós temos mais 6 vezes x, né? Como está sofrendo a influência do sinal negativo, vai ficar menos 6x. E por último, nós temos aqui ó, o menos 7, que está entre parênteses, né? Como nós temos um sinal negativo aqui, ele vai influenciar. Então, ao invés de ficar menos 7, vai ficar mais 7. Aí você pensa assim, professor, mas de onde o senhor tirou esse sinal negativo? Olha só. Olha para cá, tá vendo? O item A. O item A aqui, ó. Nós temos A menos B. Quem vai sofrer influência é o B, é o polinômio B. É por isso que eu transcrevi, tá vendo? Só, parte aqui, pessoal, eu escrevi aqui. Então, é por isso que nessa parte aqui nós temos o menos. E o B, como o B, o polinômio B, ele é composto por 5, tá vendo? Olha aqui, ó, tá vendo onde tá prestando atenção aqui no laser? O B, ele é igual a quê, ó? 5 vezes x elevado ao quadrado mais 6x menos 7. Foi o que eu reescrevi aqui. Agora com a influência do sinal negativo. Entenderam? É por isso que nós fazemos dessa forma. Por quê? Para quando transcrevermos para cá, ou transportarmos para o dispositivo prático, ele já venha com essa alteração. Ao invés de escrever dessa forma aqui, eu já simplifico, né? Faço essa conversão por conta dessa influência desse sinal negativo e já transcrevo isso aqui que nós escrevemos, né? Recebendo a influência do sinal negativo, nós escrevemos aqui, ó, tá vendo? Observe que essa parte aqui que eu escrevi é idêntica a essa aqui, tá bom? Então agora nós vamos aplicar justamente a simplificação. É lógico que esse dispositivo prático ele consiste em nós escrevermos respectivamente, né, os termos independentes. Quais são os termos independentes, professor? São aqueles números que não estão acompanhados das incógnitas ou das letras, ou de letras, né, ou da letra, né? Então aqui são os termos independentes. Então nós vamos somar termos independentes com termo independente, termos semelhantes com termos semelhantes, tá bom? Beleza. Então vamos lá. Transcrevemos para cá, tá? É aqui, ó, A menos B, que é justamente aqui, ó, A menos B, certo? E vai ficar assim, ó, 2 mais 7. Tenho R$2, ganhei mais R$7 com R$9. Aqui agora nós temos o que? Menos 4x, ou menos 4 vezes x, que é a mesma coisa, né? Menos 6x. Adquiri uma dívida, né? Fiz uma dívida de R$4. Depois eu adquiri uma outra dívida de R$6. Quanto que eu estou devendo? Quanto que é o total dessas minhas dívidas? R$10. Então é menos 10x, ou seja, menos 4x menos 6x é igual a menos x. E por último aqui nós temos mais 3x elevado ao quadrado. Professor, mais? Onde o senhor está vendo o sinal de mais? Estando escrito o sinal, né, de positivo ou não, já nós consideramos como positivo, beleza? Então vai ficar mais 3x elevado ao quadrado menos 5x elevado ao quadrado. Peraí, professor. Então esse mais 3x é um dinheiro que eu tenho em mãos, né? Sim, isso. Então esse dinheiro está em seu bolso, ou está em suas mãos. Mais 3x elevado ao quadrado menos 5x elevado ao quadrado, ou seja, você fez uma dívida de R$5. Ou seja, você estava com R$3 e foi pagar uma dívida de R$5. Você ainda vai ter troco ainda? Claro que não, né? Você ainda vai ficar devendo R$2. Então, mais 3x elevado ao quadrado menos 5x elevado ao quadrado é igual a menos 2x elevado ao quadrado. Ok? Vamos então ao nosso próximo item, o item B. O item B nós também temos uma certa influência por conta do sinal negativo, né? É a mesma coisa aqui, tá vendo? Eu tenho o A menos o C, ou seja, é o polinômio C que está sofrendo influência do sinal negativo. Então nós vamos trabalhar, ó, menos aqui o C, ele é representado por menos 1x mais 8, e como eu falei anteriormente para vocês, todas as vezes que nós tivermos entre parênteses, ou entre chaves, ou entre colchetes, um sinal negativo, nós vamos escrever o sinal oposto, ou então o contrário. Olha,
Se o sinal interno for positivo, for negativo, nós vamos escrever o que? Positivo, tá? E se fosse negativo, se fosse positivo aqui, professor, ficaria negativo. É sempre o oposto, tá bom? Ó, então vamos lá. Ó. Menos tá aqui fora. Como o sinal do 1x é negativo, escrevendo ele fora vai ficar positivo. Então vai ficar mais 1x. Depois nós temos mais 8, né? Mas ele recebe a influência do sinal negativo. Então menos aqui, né? Recebendo a influência do mais 8, vai ficar menos 8. Perfeito? Beleza. Agora, nós vamos repetir aqui o polinômio A e aqui, respectivamente, a alteração, né? Então, eu vou escrever menos 8 aqui e mais um x aqui, porque estão, respectivamente, aos seus monômios. Então, vamos lá. Mais 2 menos 8. Estava com R$2. Fui saldar uma dívida. Fui pagar uma dívida de R$8. Ainda estou devendo 6. Então, mais 2 menos 8 é igual a menos 6. Depois nós temos aqui, ó, menos 4x mais 1x. Estou devendo R$4. Vou saldar a dívida. Perdão. Tenho uma dívida de R$4, né? E vou tentar pagar essa dívida com real, ou seja, menos 4x, né, mais 1x é igual a menos 3x. Eu fui tentar pagar uma dívida, né, que eu tenho, que é de R$4 com R$1, né, vou ficar ainda devendo quanto? R$3, tá bom? Então, menos 4x mais 1x é igual a menos 3x. Aqui, o 3 vezes x elevado ao quadrado não tem nenhum número, né, que eu possa subtrair, então vai ficar dessa forma, tá bom? Vamos repetir, né? Beleza? Então é isso. O nosso último, né, item é o item C. Observe que também sofreu a influência, é o B menos C. Quem sofre a influência é apenas o C, né? Nós tínhamos até feito aqui, né? Então, nós vamos reexplicar para que fique bem claro, né? Então, olha só, temos um sinal negativo antecedendo aqui o parênteses, então ele vai influenciar, ou seja, o que for negativo vai ficar positivo. Então, eu tenho aqui, ó, menos 1x, mas ele recebendo a influência do sinal negativo vai ficar mais 1x. Eu tenho mais 8 aqui, entre parênteses, mas como ele recebe a influência do sinal negativo, vai ficar negativo, tá? Então, o mais 8 recebendo a influência do sinal negativo, vai ficar menos 8. Reescrevemos aqui, respectivamente, nos seus termos, né? De acordo com seus termos. Se for o termo independente, o que é o termo independente? Aqui são os números que não têm letras, tá? Termo independente com termo independente, termo semelhante com termo semelhante. Vamos lá. Menos 7, menos 8. Tenho uma dívida de R$7 e tenho uma outra dívida de R$8. O total dessas dívidas, menos R$15, tá? Menos 7, menos 8 é igual a menos 15. Tenho R$6 e adquiri mais R$1. Quanto que eu tenho? 7, ou seja, mais 6x mais 1x é igual a mais 7x. Aqui o 5 vezes x elevado ao quadrado, não tem nenhum termo semelhante aqui para somar, então nós façamos o que? Fazemos apenas a repetição. Então, é isso. Ficamos por aqui nessa resolução. Espero que você tenha gostado. Caso você ainda não seja inscrito nesse canal, por favor, se inscreva. Assine ative os sininhos para as notificações, né, para que quando saia um outro conteúdo, você venha ser avisado. E compartilhe também, para que outras pessoas possam ser alcançadas também com esse conhecimento. Então, desde já é só. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!